Olá, turminha, como passaram a semana? Desejo que estejam todos bem. Então vamos iniciar a nossa aula? Mas antes, vamos nos sintonizar com nossos mentores, agradecer a Deus por estarmos juntos aprendendo os ensinamentos do Evangelho e que possamos a cada dia colocar em prática todos os aprendizados que Jesus nos deixou. Hoje nós vamos conhecer a história de Moisés. Moisés nasceu no Egito, país onde existem as pirâmides há muito tempo atrás. Por volta de 1400 anos antes de Cristo, ele era filho de escravos hebreus. Existia um faraó, rei no Egito, que conquistava muitas outras terras para aumentar o seu poder. E numa dessas guerras, trouxe para o seu país um povo inteiro, os hebreus, para que fosse servir o Egito, sem ter o direito de voltar do lugar de onde vieram. Um dia, esse rei deu uma ordem aos seus soldados para que matasse todos os filhos de hebreus que nasceram naquele ano, pois aquele povo estava crescendo muito e o rei Ramsés ficou com medo que ele se revoltasse contra ele. Os pais de Moisés, sabendo disso, esconderam-no por 3 meses, até quando perceberam que não dava mais para escondê-lo. Formularam um plano para salvar o filho deles. Fizeram uma cestinha e, com muito cuidado, puseram o bebê dentro e soltaram a cesta numa das margens de um rio, fazendo com que a cestinha com o bebê fosse flutuando nas correntezas do rio. A tia de Moisés, Miriam, ficou acompanhando pelas folhagens para ver se algo acontecia. O rio onde haviam posto Moisés era o mesmo onde a filha do faraó ia sempre banhar-se. Quando ela viu a cestinha, ordenou aos soldados que a trouxessem. Quando viu o bebê, decidiu adotá-lo e criá-lo como seu próprio filho, pondo o nome dele de Moisés, que quer dizer salvo pelas águas, em hebreu, e filho, em egípcio. A tia de Moisés trabalhava no palácio. Convenceu a princesa a contratar uma ama de leite para o menino, e sem que a princesa soubesse, ela trouxe a própria mãe de Moisés. Desta maneira, a mãe de Moisés ajudou a criar seu próprio filho. Moisés foi criado como um príncipe, filho da princesa. Quando Moisés tornou-se um adulto, viu um egípcio espancar um dos escravos hebreus. Tentando defendê-lo, enfureceu-se e matou o soldado egípcio. Moisés recebeu uma educação esmerada e toda a sabedoria e conhecimentos dos egípcios, mas tinha também contato com sua mãe de sangue, que era hebreia e ensinava-lhe sobre o Deus único, que havia criado tudo e todos. Os hebreus foram os primeiros povos que acreditavam no Deus único. Todos os outros, naquela época, cultuavam muitos deuses. O faraó Ramsés ficou furioso. Moisés, com medo de ser condenado à morte, fugiu do Egito. Moisés foi morar em outro país e lá casou e viveu durante 40 anos como pastor de ovelhas. Pastar ovelhas era uma profissão desprezada pelos egípcios e, de príncipe que era, passou a aprender a viver na simplicidade e no trabalho para que ele pudesse vir a ser um líder. Deus havia lhe dado a oportunidade de viver na pobreza e aprender a vencer seu orgulho, pois ele tinha uma importante missão. Em certa ocasião, Moisés levou seu rebanho a um monte e viu um arbusto em chama, que não queimava. Quando chegou mais próximo, ouviu uma voz, que vinha de um espírito de luz, anjo de luz, e que falava da missão que estava reservada a ele. Disse que Deus iria auxiliá-lo a libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés então despede-se de sua família e retorna ao Egito para conversar com o rei. O rei já era outro, sua mãe adotiva e outro rei já haviam desencarnado. O atual que estava no trono era tirano, só pensava em suas riquezas e em suas conquistas. Moisés conversa com o faraó, explica a sua missão e pede a libertação do seu povo. O rei não aceitou libertar os hebreus. Ele sabia que os hebreus, como os escravos, era mão de obra abundante e barata,
geravam riquezas para o país e não se importava com suas saúdes, suas famílias e tampouco com suas mortes. Eram tratados com chicotadas. Moisés explica ao faraó os pedidos de Deus, mas o faraó acreditava que ele mesmo era o Deus do Egito. Desafia Moisés, dizendo que ele estava errado e que nada poderia acontecer ao império que ele havia construído. Na tentativa de convencer o rei a libertar seu povo, Moisés anuncia que aconteceria uma série de pragas sobre o Egito. Moisés, através de sua mediunidade, recebia as comunicações dos espíritos. Moisés, então, o avisa das pragas que irão acontecer: mortandade dos peixes, invasão de sapos e rãs, enxame de insetos, pragas, morte de animais, doenças, chuva de granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos, inclusive o filho do rei. Esses sinais só seriam evitados se o povo hebreu fosse libertado. O faraó se negou, e então aconteceram as pragas, e também a morte do seu filho. Entristecido e com medo, o faraó cedeu e deixou o povo hebreu livre para ir embora com Moisés. Moisés guiou cerca de 600.000 pessoas do Egito a uma terra desconhecida, mas prometida por Deus. O faraó, arrependido da decisão e desejando vingança, mudou de opinião. Ordenou que um grande exército fosse reunido e saiu atrás das pistas dos hebreus. Moisés, para fugir da perseguição do faraó, conduziu seu povo, os hebreus, a um caminho incomum. Era o encontro de 2 mares. Moisés sabia que enquanto a maré não subisse, poderiam passar, mas com a maré alta era impossível transpor o canal. E sabendo disso, porque era conhecedor da região, apressou o povo para passar exatamente na maré vazante ou rasa. Quando os egípcios tentaram segui-los, já era tarde. As águas voltaram a unir-se, afogando todos, inclusive o faraó. A viagem foi muito difícil, pois tiveram que passar pelo deserto, onde não havia nada, não havia água, casas, plantas, só havia areia. Moisés dizia: quando atravessarmos o deserto, chegaremos ao lugar muito bonito, onde há rios, plantas, árvores com muitos frutos e flores. Vamos para a nossa casa. Com a ajuda de Deus, o povo foi vencendo as dificuldades, até chegarem num monte chamado Sinai. Perguntas para fixação. Vamos responder? Pergunta número 1. Moisés nasceu em que região? Número 2. Moisés era descendente de qual povo? Pergunta número 3. Por que o faraó ordenou matar os filhos dos escravos? 4. Quem adotou Moisés como seu filho? Pergunta número 5. Qual povo deveria ser libertado por Moisés? Pergunta número 6. Por que o faraó decidiu libertar os escravos? Nossa próxima aula, daremos continuidade às histórias de Moisés. Não percam, será muito interessante. Muito obrigada por assistirem nossa aula. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.